A vida não escolhe momentos adequados para testar alguém. Ela chega em silêncio, atravessa portas que você jamais imaginou abrir e se instala sem pedir permissão. Às vezes, ela aparece como uma perda. Outras vezes, como uma responsabilidade que pesa mais do que qualquer destino que você teria escolhido para si mesmo. A verdade é que ela não busca o seu conforto, ela busca a sua essência. Thomas Shelby é um homem moldado exatamente por esse tipo de teste. Não aqueles que aparecem uma vez ou outra, mas aqueles que se repetem até que sua alma se torne diferente. Ele voltou da Primeira Guerra Mundial carregando mais do que lembranças. Carregava uma sombra que o acompanharia por toda a vida. A partir daí, tudo o que enfrentou, traições, mortes, decisões impossíveis, se tornou mais uma camada desse ser que aprendeu a sobreviver, mesmo quando sobreviver parecia uma escolha cruel. Hoje, seguimos essa luz e essa escuridão ao mesmo tempo, não para glorificar a dor, mas para entender como alguém que perdeu tanto e carregou tanto consegue permanecer de pé. Porque, assim como Thomas, você também é testado pela vida. Talvez não pelos mesmos abismos, mas pelos seus próprios. E talvez, ao compreender como ele respondeu aos seus testes, você encontre forças para responder aos seus. Thomas Shelby não nasceu frio, ele se tornou frio, e isso faz toda a diferença. Há uma frieza natural, aquela que pertence aos que não sentem. Mas há a frieza adquirida, construída como uma armadura por quem sentiu demais. Thomas pertence ao segundo grupo. Antes de ser o líder dos Peaky Blinders, ele foi um homem que perdeu partes de si no campo de batalha e continuou perdendo depois. Pessoas, amores, fragmentos de esperança. Essa frieza não veio apenas da guerra, ela veio da responsabilidade. Da percepção de que, em sua família, alguém precisava assumir o fardo das decisões difíceis. Thomas entendeu cedo que liderar não é um título, é uma condenação. O líder é aquele que decide o que ninguém quer decidir, que enfrenta o que ninguém deseja enfrentar, que carrega as consequências que nenhum outro suportaria. No fundo, Thomas Shelby não escolheu ser quem se tornou. Ele se tornou porque não havia mais ninguém. E isso fica claro todas as vezes em que ele se afasta do próprio desejo para atender ao que precisa ser feito. Ele perde Grace, perde amigos, perde pedaços de sua própria humanidade, mas ainda assim continua. Não por ganância, não por glória, mas pela certeza de que se ele falhar, tudo o que ama cai junto. Por trás da frieza existe um homem cansado, mas nunca derrotado. Um homem quebrado, mas nunca entregue. É essa combinação de perda e responsabilidade que molda sua postura, firme, silenciosa, impenetrável. Porque ele sabe que quem carrega muito não pode vacilar. E esse é o coração da sua força. A frieza e o controle emocional. Thomas Shelby aprendeu que o mundo não recompensa quem perde o controle. Ele entendeu que emoção é como pólvora. Acende fácil, explode rápido e destrói tudo ao redor. Por isso, ele opta por conter tudo dentro de si. Não porque não sente, mas porque sente demais. Sua frieza não é ausência de emoção, é disciplina para não permitir que a emoção decida por ele. Quando alguém o ameaça, ele permanece sentado. Quando alguém o provoca, ele permanece calmo. Quando tudo está prestes a ruir, sua expressão continua calculada. Essa postura lhe permite enxergar mais longe, prever movimentos, tomar decisões que só podem ser feitas por quem está acima do caos, mesmo vivendo dentro dele. Esse controle não é natural. É treinado, refinado, reconstruído todas as vezes em que a vida o corta. E é justamente essa repetição, esse modo de se manter íntegro quando tudo tenta destruí-lo, que o torna um mestre do autocontrole. A decisão sob pressão.
A vida testa todos nós, com decisões inesperadas. E nesses momentos, nosso maior inimigo costuma ser a impulsividade. Thomas Shelby aprendeu que cada escolha tem um preço e que decisões tomadas com pressa tendem a custar caro. Por isso, antes de agir, ele observa, analisa, compreende o tabuleiro. Ele não se permite tomar decisões movidas por raiva, medo ou desespero. E essa é uma lição valiosa para qualquer pessoa. Quando o mundo aperta, a calma é mais estratégica que a força. A pausa é mais poderosa que o ataque. A clareza vence onde o impulso fracassa. Resiliência e superação. A resiliência de Thomas Shelby não é apenas continuar vivendo. É continuar vivendo com propósito, mesmo depois de perder o que o movia. Ele perde Grace, perde a paz, perde o sono, perde partes de si que jamais voltam. Mas continua. E continuar, no caso dele, não significa ignorar ou esquecer, significa reconstruir. Ele não se permite ser definido pela dor, mas transformado por ela. Cada perda cria uma nova camada. Cada queda o reorganiza. Cada golpe o obriga a desenvolver uma nova forma de responder ao mundo. A resiliência que Thomas possui é dura, silenciosa, quase invisível, mas real. Não é a resiliência do sorriso, é a resiliência da sobrevivência. Isso ensina que superar não é ficar bem. Às vezes, superar é apenas dar o próximo passo com o coração pesado. É reconstruir-se mesmo quando não se sente pronto. É caminhar mesmo machucado. É continuar não porque quer, mas porque precisa. Agora, vamos refletir profundamente todas essas questões. Mas há algo ainda mais profundo no modo como Thomas Shelby lida com seus próprios limites. Ele compreende que autocontrole não significa sufocar a emoção, e sim canalizá-la. Thomas não foge do que sente. Ele apenas não entrega o volante da sua vida aos seus sentimentos. Em vários momentos da série, vemos sua dor vir à tona em silêncios longos, em olhares que vagam, em respirações que tremem por um segundo antes de voltarem a endurecer. É nesse instante, nesse pequeno intervalo entre o que sente e o que faz, que reside sua verdadeira força. Ele sabe que se deixasse a dor governá-lo, teria destruído tudo. Se deixasse a raiva conduzir suas ações, teria cometido erros irreversíveis. E se deixasse o medo ditar seus movimentos, teria recuado quando precisava avançar. Esse é o ponto. Thomas sente intensamente, mas age racionalmente. Ele não se permite ser controlado pela tempestade interna, porque sabe que o preço seria devastador para ele e para aqueles que carrega junto. É por isso que sua frieza é mais uma ferramenta do que uma característica. É uma estrutura mental que ele ergueu para sobreviver, mas também para proteger. Cada vez que o vemos respirar fundo, olhar para baixo e conter a explosão, ele está escolhendo sabedoria ao invés de impulso. Ele está escolhendo o amanhã ao invés do agora. Quando falamos de decisões sob pressão, esse padrão se repete. Thomas Shelby sempre entende que o primeiro movimento de quem está desesperado é quase sempre o movimento errado. Por isso, ele raramente se apressa. Ele sabe que pressa é uma forma disfarçada de medo, e quem age com medo tende a abrir mão do poder. Por isso ele observa o que os outros não percebem. Ele espera o momento que os outros ignoram. Ele age quando todos acham que nada mais pode ser feito. Thomas compreende uma verdade que poucos têm coragem de encarar. Decisões importantes exigem uma mente estável, mesmo quando o coração está em ruínas. E é justamente essa capacidade de separar o emocional do estratégico que faz com que ele avance quando outros parariam. No meio da pressão, ele não se pergunta, o que eu sinto? Ele se pergunta, o que precisa ser feito? E essa simples mudança de pergunta já altera completamente o destino. Quando entramos no território da resiliência, a profundidade aumenta.
A resiliência de Thomas Shelby não é heróica, não é bonita, não é simples. É uma resiliência cansada, marcada por perdas que deixaram cicatrizes que nunca fecharam. Ele não levanta por motivação, ele levanta por responsabilidade. Ele levanta porque sabe que, se não o fizer, tudo ao redor dele cai junto. Ler a história de Thomas Shelby é entender que nem sempre se supera a dor. Às vezes, apenas se aprende a caminhar com ela. Thomas não voltou a ser o mesmo homem após suas perdas e nunca tentou voltar. Ao contrário, ele aceitou que seria alguém diferente, alguém moldado pela dor, alguém mais consciente do peso da própria existência. E isso é algo que ele nos ensina. A vida te muda sem pedir permissão. E resistir às mudanças só prolonga o sofrimento. Aceitar que você nunca voltará a ser quem era pode ser o início de uma verdadeira reconstrução. A cada golpe, Thomas rearranja seu mundo. Ele não espera que o tempo cure tudo. Ele se cura como pode, quando pode, do jeito que consegue. Às vezes, essa cura é imperfeita. Às vezes é lenta. Às vezes, nem parece cura. Mas ele continua. Porque para ele, parar é uma forma de morrer. E morrer não é uma opção enquanto há pessoas dependendo dele. Essa forma de resiliência, escura, silenciosa, persistente, é uma das maiores lições que qualquer pessoa pode absorver de Thomas Shelby. A ideia de que você não precisa estar forte para continuar. Você só precisa continuar. A força nasce depois, nasce no caminho, nasce no movimento, nasce no simples ato de não desistir, mesmo quando desistir parece a alternativa mais confortável. Como aplicar tudo isso no seu dia a dia? Assim como Thomas Shelby desenvolveu suas estratégias para enfrentar a vida, você também pode desenvolver as suas. Não para viver como ele, mas para responder aos seus próprios desafios com mais clareza e força. Desenvolvendo o controle emocional. Em momentos de pressão, respire. Respire de verdade. Alongue o tempo entre o estímulo e sua reação. Use técnicas simples como respiração profunda, visualização e atenção plena para evitar que a emoção decida por você. O controle não é ausência de sentimento, é domínio sobre ele. Tomando decisões estratégicas. Antes de tomar uma decisão importante, tente enxergar além do momento. Pergunte a si mesmo quais são as consequências possíveis. Observe antes de agir. Silencie o impulso. Tome a decisão com clareza, não com emoção. A vida é cheia de momentos onde 2 segundos de reflexão evitam anos de arrependimento. Praticando resiliência real. Quando algo falhar, quando alguém se afastar, quando uma porta se fechar, permita-se sentir o peso do momento, mas não pare ali. Busque o que pode ser reconstruído, encontre o que pode ser aprendido, transforme a perda em direção. Assim como Thomas fez repetidas vezes, encontre força não porque é fácil, mas porque é necessário. Transformando pressão em clareza. Pressão não é um evento, é um ambiente. E assim como Thomas precisava manter a mente firme no meio de explosões, gritos, ameaças e decisões impossíveis, você também vive ambientes onde tudo parece empurrar você para agir rápido demais. A vida moderna tem seu próprio tipo de guerra silenciosa, prazos, expectativas, cobranças internas, decisões que ninguém vê, mas que consomem por dentro. A lição aqui é simples. Clareza é um ato de coragem. Quando tudo exige urgência, você precisa aprender a criar o seu próprio silêncio interno. Não o silêncio de ignorar o problema, mas o silêncio de focar nele sem ser engolido por ele. Isso significa, às vezes, fechar os olhos por alguns segundos. Significa pausar antes de responder. Significa permitir que sua respiração volte ao ritmo natural. Assim como Thomas, você não controla o mundo, mas pode controlar o espaço entre o mundo e sua resposta.
A responsabilidade de escolher quem você quer ser. Uma das maiores responsabilidades que Thomas carrega não é com o Império Shelby, mas consigo mesmo. A responsabilidade de se tornar o tipo de pessoa que ele decide ser, apesar do que viveu. E isso vale para qualquer pessoa que enfrenta perdas, peso emocional ou transições difíceis. No seu dia a dia, essa responsabilidade aparece quando você decide não repetir padrões que destruíram seus pais. Escolhe agir com maturidade mesmo quando a raiva pede vingança. Opta por falar com calma quando a impulsividade quer gritar. Mantém seu caminho mesmo quando ninguém percebe o esforço. Responsabilidade não é carregar o mundo, é carregar a si mesmo da forma mais honesta possível. E essa é uma das maiores forças que você pode desenvolver. A perda. Como orientação, não como prisão. Thomas Shelby é um homem moldado por perdas, mas não aprisionado por elas. E isso é uma lição para quem convive com fim de relacionamento, mudança brusca, perda financeira, morte, afastamentos, ciclos encerrados ou simplesmente momentos em que a vida toma algo que parecia essencial. A perda tem uma tendência cruel, fazer você acreditar que seu futuro acabou junto com ela. Mas Thomas mostra que não é assim. Ele sente a dor, ele se quebra, ele sangra por dentro, mas ele usa o que perdeu como direção. A pergunta não é como esquecer. A pergunta é: o que a vida está tentando me ensinar com isso? Às vezes, a perda está empurrando você para um novo caminho. Às vezes, está te fazendo enxergar pessoas com mais clareza. Às vezes, está te tirando de algo que parecia certo, mas não era seu. A perda reorganiza você por dentro, e é dessa reorganização que nasce a força, construindo a sua estratégia de sobrevivência. Thomas tem planos dentro de planos, não porque é genial, mas porque aprendeu que depender do acaso é perigoso demais. E você não precisa ser estrategista para aplicar isso. Crie metas pequenas, tenha alternativas. Pense em 2 caminhos possíveis. Se prepare emocionalmente para cenários diferentes. Antecipe dificuldades. Estratégia é um ato de autocuidado. É olhar para a vida de frente e dizer: eu não vou ser surpreendido pelo que eu posso prever. A força silenciosa que ninguém vê. Uma das coisas mais reais sobre Thomas Shelby é que sua maior força não é aquilo que o mundo enxerga, é aquilo que ele carrega sozinho. Todo mundo tem sua força silenciosa. O medo que você enfrenta sem contar para ninguém, o esforço que ninguém reconhece, o choro que você segura para não preocupar alguém, a decisão difícil que você toma sem testemunhas. Essa força invisível é o que realmente move sua vida. E aqui está a reflexão mais importante dessa parte. A vida sempre vai te testar, mas você não precisa mostrar sua dor para provar sua força. Você só precisa continuar, de forma consciente, estratégica e honesta consigo mesmo. Vamos para a conclusão. Saiba que a resposta está em você. A vida vai continuar testando você. Vai te colocar diante de decisões difíceis, perdas inesperadas e responsabilidades maiores do que você gostaria de carregar. Mas a resposta, assim como foi para Thomas Shelby, não está no mundo, e sim na forma como você escolhe responder ao que o mundo impõe. Thomas nos ensina que força não é ausência de dor, é capacidade de continuar apesar dela. Estratégia não é saber tudo, é permanecer calmo quando todos perdem o controle. Resiliência não é evitar quedas, é levantar-se de cada uma delas com um pouco mais de consciência. Se você compreender isso, a vida pode te testar o quanto quiser. Você não será o mesmo de antes, será mais forte, mais claro, mais preparado.
Obrigado por ter ficado até aqui, por ter escutado essa reflexão e permitido que essas ideias atravessassem seu próprio caminho. Se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, se fez você pensar, se trouxe clareza ou força, eu te peço, curta este vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que pode se beneficiar dessa mensagem. E leve com você essa frase: a vida sempre vai exigir algo de você, mas quem decide como responder é você. Que isso fique como lembrete, como bússola, como impulso, porque no fim é a sua resposta que define o seu destino.